vez que eu via minha mãe, eu queria voltar para casa e aí a minha irmã, que é mais velha do que eu, acabava me escondendo e aí eu ficava em casa. Mas depois, logo em seguida, tinha que voltar para onde eu tinha sido dada, né? E quando eu completei 9 anos, eu fui dada para um fazendeiro de uma outra cidade. E aí foi onde eu fiquei mais tempo. E quando a minha mãe foi me visitar, eu tinha apenas uma galinha. Eu peguei aquela galinha, pus debaixo do braço e fui embora com a minha mãe novamente. Mas ali não parou porque quando eu completei 10 anos, eu já podia trabalhar em casas de família na época, né? E aí eu fui dada novamente. E eu já fui para Feira de Santana. Fui para Feira de Santana morar com um pessoal que era de uma família que era rica na época lá, né? E aí eu trabalhei na casa dessa mulher por 3 anos, mais ou menos. Como doméstica? Como doméstica, isso. E aí quando eu completei de 12 para 13 anos, eu conheci o pai dos meus filhos. E eu vi uma oportunidade de ir embora. Só voltar um ponto. Você sabe o motivo que você foi dada assim aos 2 anos para a sua tia? Na verdade, assim, ó, minha mãe era muito pobre, era mãe solo e mãe de 5 filhos, né? E pelo fato dela ser mãe de 5 filhos, ela não tinha condições de nos criar, né? Ela não tinha condições de nos criar. Então, o que que ela fez? Ela deu o meu irmão, que é o segundo, né? Teve a mais velha, e o segundo que ela teve, ela deu também para um pessoal. E eu também fui dada, entendeu? Então foram 2 filhos que ela deu. O meu irmão, ele foi para essa família e ele ficou nessa família. E eu não. Eu tinha um sonho de morar com a minha mãe. Era o meu sonho, eu era caçula, então eu tinha um sonho de morar com ela. Mas, infelizmente, ela não tinha condições. Minha mãe varria a rua, era parteira, minha mãe que fazia o parto de todas as crianças que nasciam lá na roça e no povoado. Então ela fazia um parto em troca de 1 quilo de feijão, que lá não é nem quilo, é 1 litro, né? De 1 litro de farinha. E não tinha como sustentar os 5 filhos, né? E nessa caminhada toda dela, ela sugeriu, ao invés de nós ficar passando fome, morrer de fome, junto com ela, de dar a nós. Só que a minha irmã, ela é mais escurinha do que eu, então, e bem mais danada. O pessoal, as famílias que pegava ela, não ficava com ela, devolvia. E eu já era mais branquinha, obedecia mais, então o pessoal ficava comigo. E aí todo mundo queria ficar comigo, mas o meu sonho era voltar para casa, era morar com a minha mãe. É. E com os 13 anos de idade, né, como eu havia falado, aí eu fui embora com o pai dos meus filhos. E ali começou a vida de mais sofrimento ainda. Mais sofrimento ainda. Ali eu vi coisas que só Deus pode ter misericórdia. Então eu fui estuprada aos 13 anos, né, por 2 caras, lá em Feira de Santana. Aí eu fui junto com o pai dos meus filhos, a gente foi tomar banho numa cachoeira, foi uma enrascada. E nisso tudo eu fui embora com ele, porque já tinha perdido a virgindade, né? Então fui embora com ele. Fui morar em uma outra cidade, porque eu saí fugida, fui morar em outra cidade, que chama Cruz das Almas. E aí lá nasceu o meu filho mais velho, que é o Júnior, né? Nasceu o meu filho mais velho. E quando meu filho estava com 9 meses, eu decidi ir embora, porque era muito sofrimento. Eu comia jaca, cozinhava jaca para comer, cozinhava banana verde para comer, e a vida era só sofrimento. Dormia em cima de palhas de bananeira, em esteira, na esteira que é feita de palha de licuri. Tô te contando uma história que eu nunca contei pra ninguém, hein, cara. Meu Deus do céu. Que honra, honra poder. Nossa, me fez voltar. E assim, aí eu partia jaca verde, comia porque era muita fome, e ele também não se importava em trabalhar. Eu voltei pra casa da minha mãe e eu tava grávida de 15 dias da minha filha, mas eu não sabia que eu tava grávida. Da minha filha do meio. Que idade mais ou menos, você lembra? Eu tava já com... Eu tive o Júnior com
15, eu estava com 16 anos, né? E aí eu tive ela lá em casa, minha mãe que fez meu parto. Quando eu cheguei em casa, com 15 dias eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? E minha mãe falava que quando nascesse a criança não podia ficar em casa. Então já tinha isso, que quando a criança nascesse, não poderia ficar na minha casa. E iria ser dada. E eu concordei que iria ser dada. A gente não sabia o sexo da criança, nada. Minha mãe arrumou com uma família rica que tinha lá, uma família aqui de Cubatão. Olha que destino, hein? Aqui de Cubatão, eu me lembro, esse nome nunca saiu da minha cabeça. E essa família ia buscar minha filha assim que ela nascesse. E aí eu carregava água na cabeça, eu fazia roça pro povo, eu carregava lenha para as pessoas, tudo em troca de 1 litro de leite para dar pro meu filho. 1 litro de leite, um pouquinho de arroz, um pouquinho de farinha. Eu pescava, adorava pescar, passava os dias pescando. E a minha filha chegou a nascer. Quando ela nasceu, aí a minha mãe falou, agora não tem como, né? Ela não tinha roupa, não tinha nada, era enrolada num pedacinho de pano. Aí a minha irmã, que estava grávida, ela ganhou um saco de farinha. Ela vendeu esse saco de farinha para poder comprar as roupinhas da minha filha. E a família foi buscar. Realmente a família foi buscar. Quando a família chegou de Cubatão, lá no interior, na roça, porque tudo isso eu era da roça, a minha irmã pegou a minha filha e fugiu para dentro da mata, né? E aí ela falou, não vou voltar enquanto o povo não foi embora. E ali foi aquele desespero, e enquanto o povo não foi embora, a gente não apareceu em casa. E aí foi muito triste depois, né? Porque aí minha mãe falou que não dava mais pra ficar as duas, porque não tinha como dar comida pra minha filha e pra mim. E ela falou assim, então você escolhe, ou a sua filha ou você. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a minha filha fica, né? E eu vou. E aí foi quando eu vim tentar a vida na cidade grande, né? Eu costumo dizer que eu falei, eu vou pra cidade grande tentar a vida porque eu consigo viver de alguma forma. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer nada e nem ninguém. E peguei, tomei 1 litro de cachaça e eu trabalhava numa lanchonete. Se eu me emocionar, não se importe, tá? Eu trabalhava na lanchonete, um homem estava lá e ele falou assim, ô Baianinha, você não quer ir para São Paulo? Eu falei, oxe, é agora. Vi a grande oportunidade da minha vida. E aí eu falei, vou. E eu falei, e agora para deixar minha filha?